Eu sou a Ananda Amarante, eu tenho uma empresa especializada em finanças e eu faço o BPO financeiro. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. O que nós viemos aqui hoje falar é uma frase que eu gosto muito, de muito impacto para todo mundo, você dedica a sua vida a cuidar das outras pessoas. Às vezes cuida dos filhos, às vezes cuida do marido, às vezes cuida da sua profissão, mas e quem cuida da sua vida financeira? Quem cuida de você mesmo? E aí, para isso, eu convidei a Daniela Brits, que está aqui comigo hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre esse autocuidado. Para explicar um pouquinho melhor sobre o que o que eu faço, eu vou deixar num segundo momento, mas eu queria que a Dani falasse um pouquinho sobre o trabalho dela. Obrigada, Ananda. Eu fiquei muito feliz da gente sentar para conversar sobre parte financeira. Eu sou Dani Brits, eu sou médica intensivista paliativista e fundadora com muito orgulho da comunidade Cuidando de Quem Cuida da Dani Brits. Um espaço dedicado para reunir profissionais de saúde, para a gente crescer, aprender juntos, para cuidar melhor do paciente, sem esquecer de cuidar de si mesmo. Essa comunidade nasceu após eu ter vivido um burnout, a ter vivido um esgotamento profissional e não ter tido tempo para cuidar de mim mesma e perceber que muitos profissionais de saúde também não cuidam deles mesmos. E quando a gente fala de autocuidado, a gente às vezes deixa de lado a parte financeira. Falar de dinheiro é um tabu, isola, parece que a gente está falando de morte também, né? Não pode falar sobre isso. Ó, que povo mercenário, sentou para falar sobre dinheiro como se fosse algo ruim. Então eu fiquei muito feliz dessa oportunidade da gente quebrar um mito. Falar sobre saúde financeira é sim um dos pilares do autocuidado. E eu convido então todos os profissionais de saúde, que eu levanto tanto essa bandeira do autocuidado, que incluam a sua saúde financeira. Falando um pouquinho, então, da minha experiência profissional, né? Eu tenho mais de 15 anos na área financeira. Trabalhei em grandes bancos, trabalhei com consultoria de pequenas e médias empresas e, nos últimos 5 anos, me dediquei à área de BPO financeiro, principalmente para profissionais da área da saúde. E aí, quando é profissionais da área da saúde, desde enfermeiros, fisioterapeutas, clínicas odontológicas e médicos. E aí, por que eu escolhi trabalhar com BPO financeiro? BPO financeiro primeiro, né? O que é isso, né? É de comer, de passar no cabelo, como é que é? Na verdade, é uma sigla em inglês que, se traduzir ao pé da letra, é simplesmente a terceirização do setor financeiro de empresas e de pessoas. Ah, mas Ananda, como é que eu vou terceirizar o meu financeiro? É tipo um DDA, né? Que você entra lá no banco, vê lá seu boleto e vai pagando automaticamente ou débito automático? Não. Na verdade, quando você terceiriza o seu setor financeiro pessoal ou da sua empresa, você vai muito além disso. Porque se você parar para pensar, todas as decisões, elas têm um cunho financeiro, têm um impacto financeiro sobre elas. Então, é importante que o BPO financeiro, essa terceirização, ela também converse todos os dias sobre as suas tomadas de decisão, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E aí, por que eu escolhi isso para a vida, né? Na verdade, a experiência é o seguinte: eu trabalhava com consultoria, com mentoria, e aí, de tempos em tempos, a empresa ou a pessoa me procurava, a gente organizava, fazia aquele planejamento, ficava tudo lindo. E aí eu falei assim, agora tudo bem, você já está treinado, agora vai que a vida é sua, né? E aí não é bem assim? Não. Aí depois de 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio, aí de repente a pessoa voltava e falava assim, bem, Ananda, sabe aquele planejamento que a gente fez, aquelas coisas? Pois deu ruim. Deu ruim porque investiu no lugar errado, está sem liquidez, pegou um crédito errado. E aí eu percebi que o difícil é o dia a dia, o difícil é a tomada de decisão no dia a dia, o difícil é você conseguir implantar aquilo que você planejou. Às vezes é bonito falar assim, eu tenho que economizar 10 mil reais, 5 mil reais, 3 mil reais por mês, 200 reais. Né? Mas como fazer isso? E é exatamente aí que a minha empresa entra, aí que eu entro. Vamos ajudar a fazer o como
né? Porque o que fazer, muitas vezes, as empresas e as pessoas sabem o que elas querem fazer, mas como fazer tem que ser discutido, tem que achar esse caminho para que as coisas não sejam tão sofridas e nem para que, fez um planejamento lindo, mas depois de um ano você vê que não deu certo, né? Não pode esperar tanto tempo, porque a vida, ela acontece no dia a dia, ela não acontece em um ano. E eu achei muito interessante a gente falar sobre isso, porque negligenciar a saúde financeira é sim negligenciar o autocuidado. A gente não saber quanto a gente ganha, como que a gente está gastando o nosso dinheiro, né? E se eu adoecer? E se eu não puder ir trabalhar, como é que vai ficar as minhas finanças? Né? Assim, quebrar esse tabu, né? Assim, eu vou sempre falar disso. A gente não oferece aquilo que não tem. Um profissional de saúde esgotado, ele não consegue cuidar bem de ninguém. E quantas pessoas, né, aí não é só profissional de saúde, infelizmente, às vezes perdem noites de sono por estarem preocupados que a conta não vai fechar ou que não vai ter um dinheiro. E acaba que vai negligenciando essas escolhas ao longo da vida, né? Vai deixando para depois, né? Depois eu penso como que eu vou juntar dinheiro. Depois eu penso sobre isso. Quando eu ganhar mais, eu penso. Será que essa é a chave, né, Ananda? Será que é só se eu ganhar mais que eu vou conseguir ter liberdade financeira? Será que quem ganha muito é que tem liberdade financeira? E aí eu te pergunto, Dani, como que um médico ele pode perceber, antes que seja tarde demais, se ele está dando ou não está dando atenção para esse autocuidado? Eu acredito que começa quando a gente não aprende a falar não. Né, assim, eu durante muito tempo na minha carreira profissional, eu emendava 24, 72 horas de plantão, me dedicava ao máximo ao trabalho e a pouco a mim mesma. E começa com as pequenas coisas, assim, aquele profissional de saúde que sempre fala, olha, eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu não tenho tempo para me alimentar bem, ou eu não tenho tempo para saber do meu dinheiro. Ele está negligenciando o autocuidado. Se você não olha para você mesmo, como que você vai estar olhando para o restante do mundo? Então, eu acredito que começa nas pequenas coisas. E, infelizmente, vai dessa ideia que a gente tem, como se fosse egoísta, eu cuidar de mim. Né, eu acho que esse é um ponto que a gente já tem que desmistificar. Quando eu cuido bem de mim, eu consigo então cuidar do outro. Isso não é egoísmo. Que aí volta até no ponto das mães, né? Quantas mães, eu não sou mãe, né? Mas tenho uma mãe maravilhosa que se sente culpada se ela tira um tempo para cuidar dela. Eu acho que isso acontece muito com muitos colegas médicos, assim, como se fosse errado você falar que você não vai pegar esse plantão, fosse errado você falar que você está descansando, justificar o descanso. Começa por aí. E aí, o que eu acredito, quando esse assunto da organização financeira, possa ajudar até o médico o enfermeiro, o psicólogo, qualquer profissional de saúde, a conseguir ter tempo de lazer, porque ele vai conseguir ter um tempo com qualidade. E aí a gente fala num jargão bem brasileiro, né? Tempo é dinheiro, né? E aí quando você associa isso de que eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para aquilo outro, significa que onde você está priorizando as suas coisas, e aí você tem que lembrar, olha, tempo é dinheiro, e existe uma decisão financeira ali por trás de todas essas não decisões, né? Porque parece que não é uma escolha, né? Ele vai fazendo e não tem uma escolha. E volta aquilo, né? Assim como a saúde, prevenir é melhor do que remediar, na saúde financeira, prevenir é melhor do que depois não saber lidar com aquelas consequências, né? Quantos colegas, né? Às vezes a gente conversando, eu também vivi situações disso, de falar assim, nossa, eu trabalhei tanto esse mês e não sobrou nada. Nossa, para onde está indo meu dinheiro? O que eu estou fazendo com meu dinheiro, né? Assim, por que eu não consigo guardar? Ou por que eu tenho que cada vez trabalhar mais para pagar as contas, né? Assim, acho que aí entra a importância do seu trabalho, né? E aí eu te pergunto, você já vivenciou colegas também que ganhavam bem e você via reclamando de não ter dinheiro nenhum, né? Não é o tanto que ganha, né? Ou era um dublê de rico, que a gente já brincou sobre isso, ou eram aqueles colegas que não sabiam para onde está indo os seus gastos, que seja para uma escolha inadequada, né? Assim, comprar algo que não vai usar, colegas que às vezes ficavam com roupas que não vão usar no guarda-roupa, de coisas simples, de má gestão.
É engraçado que é uma constante em todos os meus clientes. Todo mundo que começa um trabalho comigo, e aí eu vou para uma parte bem prática, né? A gente trabalha com aplicativo que integra nas contas, né? E aí de uma forma prática, tem que classificar os gastos e, o que eu gastei com esse R$10 aqui foi o quê? Foi padaria? Foi supermercado? Foi isso? Foi aquilo? E aí, esse é o primeiro passo para a organização financeira. A gente utiliza várias ferramentas tecnológicas para poder facilitar, mas a máxima, constante em 100% dos clientes é assustarem. Nossa, mas eu gasto tanto com isso ou tanto com aquilo, de não ter a noção do quanto gasta com algumas coisas. E eu chamo atenção para isso, que eu vivi isso muito, assim, da gente não perceber aquele famoso, não é, então agora você vai controlar até o cafezinho, não é isso, mas ter consciência, né? Porque senão a vida cobra e vai cobrar com juros muito altos, né? Assim, se não vier essa organização financeira, quantos colegas, né? Que era aquele papo lá, nossa, eu preciso logo que o hospital pague, se o hospital atrasa e ficar desesperado, por não ter essa organização. Eu acho que começa primeiro com uma consciência. Sim, e aí eu brinco muito que assim, primeiro tem a parte chata que é classificar os dados, né? Classificar o que gastou com isso, classificar com... Depois tem a parte do enfrentamento dos números, porque esse enfrentamento também é uma parte emocional, né? Porque é a hora que você está ali vendo o que, nossa, eu gasto com isso, eu gasto com aquilo, e aí diferente do que muitas pessoas pensam, né? Eu não chego falando assim, olha, você tem que cortar o cafezinho, você tem que cortar o supermercado. E o pessoal vai achar assim que o autocuidado financeiro é abrir mão do hoje e falar assim, não, mas eu não sei se eu vou viver tanto, para que eu vou me privar, né? Que são frases que a gente escuta. A vida é uma só, vamos aproveitar. Ou então aquele assim, não, eu tô fazendo isso porque eu mereço. E aí tudo vira eu mereço. Que é um mereço, um passo para se sabotar nas suas escolhas mesmo, né? E aí, quando você faz esse enfrentamento dos números, do que você está gastando, existe um diálogo muito aberto nesse momento, e você viveu isso também, né, Dani? De, ok, diante desses números, o que nós vamos fazer agora? Né? E vamos fazer os ajustes que são necessários e que você está disposto. Né? Porque tem que ter uma disposição para mudar, para transformar, para querer ser diferente do que está fazendo. E é aquilo assim, você não vai ter um resultado diferente se as suas atitudes forem a mesma. Por mais clichê que isso pareça, isso é a base de tudo. Né? Assim, e eu acho que um ponto que a gente deveria falar é o quanto que a desorganização financeira traz, sim, um impacto muito grande para todo mundo. Né? Assim, você que lida com vários clientes, né? Assim, o quanto as pessoas, assim, o quanto que não ter uma organização financeira, isso gera um estresse, né? Eu falo tanto do burnout. A desorganização financeira, ela pode contribuir para intensificar um burnout. E aí a gente pode falar também do impacto da desorganização financeira nas famílias dos médicos, né? Porque não é, quando você fala assim, não, mas eu vivo sozinho, eu dou conta, e também se der ruim, eu que estou aqui, mas também tem um impacto na família, né? Também tem um impacto de como que a sua família lida com isso e como que a sua família lida com a sua desorganização financeira, com a sua questão de falta de saúde, sua falta de autocuidado, né? E aí eu aproveito então e te pergunto, então como que alguém, assim como eu, né, um médico ou qualquer profissional da área da saúde que não lida bem com números, se eu preciso calcular um remedinho lá no plantão, eu vou usar a calculadora, vou conseguir então ter uma organização financeira, né, assim, que quem pode estar nos ouvindo falar assim, nossa, é muito legal o que elas estão falando, mas aí na prática, será que isso está tão distante da realidade da grande maioria da população? Nós vamos ter, assim, perfis diferentes com possibilidades diferentes, né? Vai ter aquela pessoa que, não, eu vou fazer sozinho, ele gosta de controlar as coisas e gosta de anotar, e ele vai passar a ter uma organização básica, que é essa questão de controlar o que entra e controlar o que sai. Né? É bacana, tem que começar por aí realmente, mas vai ter também a pessoa que não aguenta nem olhar para os números e nem fala assim, não, faz isso para mim que
aí é muito melhor. Mas mesmo aquele que consegue controlar, sabe para onde que está indo, sabe para onde o que ele está gastando, tem aquele outro lado que tá, beleza, sobrou um pouquinho, né? Já acho que dinheiro não sobra, mas às vezes sobrou. Onde que eu vou investir? Onde que eu vou aplicar? Quanto que eu tenho que ter de reserva de emergência? Que tipo de aplicação é mais interessante? E as pessoas se enganam, porque acham que o assessor de investimento, que trabalha só com investimento, ele vai olhar o seu lado. Lógico, ele vai olhar seu lado? Vai. Mas o assessor em si, essa pessoa de assessor de investimento, ele normalmente representa uma corretora. Então, ele tem os objetivos do cliente para poder atender, atrelado aos objetivos da corretora que tem para atender. Ele também tem meta ali para vender, ele também tem meta. Não se enganem, que consultor de investimento também é vendedor. Ele também tem meta, ele também tem coisas para atingir. Então, assim, como é que ele concilia todos esses potinhos? Outro ponto é que para você chegar a ter um assessor de investimento, você precisa ter um patamar significativo de dinheiro. E até lá, como é que a gente faz? Como é que a gente faz na prática para que o dinheiro sobre? Né? E aí começa um ponto que às vezes alguém que pode estar ouvindo fala assim, nossa, mas então deixa, quando eu estiver ganhando muito, eu faço isso. Será que essa é a hora de começar? Qual que é a hora para a gente falar de organização financeira? Gente, para mim a máxima da minha vida foi, inclusive um conhecido meu, um amigo meu, que ele recebia algo em torno de 1,5 salário, 2 salários, algo assim. Ele tinha mais de 30 mil reais na época, isso há muito tempo, mais de 30 mil reais de reserva de emergência, ele tinha casa própria, ele tinha moto, ele realizava tudo. E não era porque ele ganhava pouquinho, né? Naquela situação, ele ainda tinha uma limitação do valor que ele ganhava, né? E ele conseguia realizar muito, porque quando a gente fala que tem isso, tem aquilo outro, a gente está falando de realização, né? E aí é do pouquinho que a gente começa. Tem na minha família, o meu avô falava, se você não dá valor a 1 centavo, você não merece 1 milhão. E isso, para mim, é uma máxima verdadeira. Não perca o próximo episódio. Né? Não é bonito, gente, falar que ficou 72 horas no hospital. Não é bonito você falar que você não teve tempo para comer, que você não sabe quanto você ganha. Isso a gente está mudando, felizmente, né? O autocuidado não é luxo.